Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na Compass Minerals, na diretoria Centro-Sul, e hoje eu serei o host, então, desse nosso episódio do Plantcast. Comigo está aqui o João Turok, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado na Regional Paraná Leste. João, poderia dar um oi aqui para os ouvintes do Plantcast? Olá a todos e a todas, é um prazer poder estar participando de mais uma edição do Plantcast. É isso aí, João. E está com a gente aqui também o Juliano Valenga, ele que é representante técnico de venda na Regional Paraná Leste, atuando aí especialmente nas cooperativas. Juliano, poderia dar um alô aí para os ouvintes do Plantcast? Olá a todos e a todas, é uma satisfação participar desse Plantcast junto com o Gabriel da Fundação ABC. É isso aí, Juliano. Juliano aqui que já antecipou um pouco. Nesse episódio de hoje, será com grande satisfação que a gente recebe o Gabriel Bart, ele que é pesquisador na área de fertilidade dos solos na Fundação ABC. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso Plantcast, Gabriel. Olá, João. Prezados ouvintes, é um prazer estar participando do Plantcast. Vamos estar conversando, então, aí sobre alguns itens aí da fertilidade e nutrição de plantas. Gabriel, para que todos os nossos ouvintes conheçam um pouco melhor você, poderia contar um pouco aí da sua história, sua trajetória de vida para a gente? Sim, João. Então, eu sou original aqui de Castro mesmo, né? Castro é a sede da Fundação ABC, onde eu trabalho, né? Fui formado em agronomia na Universidade de Ponta Grossa, né? E aonde eu continuei, fiz meu mestrado aí na área de fertilidade de solos, né? Calagem, gesso em sistema plantio direto, junto com o professor Eduardo Caires. De lá eu fiz meu doutorado na Exalc, né? Em Piracicaba, fui orientado do professor Witt, aí trabalhando com a volatilização, nitrificação de nitrogênio, né? E desde 2009, né, assim que eu terminei o doutorado, eu retornei, então, para a minha cidade natal, né, aqui em Castro, e desde então eu coordeno o setor de solos e nutrição de plantas da Fundação ABC, né, então isso, até esta semana, né, eu completei aí 12 anos de trabalho à frente aí do setor de solos e nutrição de plantas. Bom, legal, Gabriel. Parabéns aí pelos 12 anos de Fundação ABC e, sem sombra de dúvidas, você tem muita experiência e muita bagagem para compartilhar com a gente aqui. Gabriel, eu gostaria que você comentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouco a história aí da Fundação ABC, né? E qual o principal propósito da Fundação ABC nos dias atuais? Joia, João. Então, a Fundação ABC, né, talvez para quem é de outras regiões, né, ela é sediada aqui na região dos Campos Gerais, tá? O que é a Fundação ABC? Né? É uma instituição de pesquisa ligada, né, mantida por produtores de 3 cooperativas, né, são as mantenedoras oficiais que a gente fala, né? Então, a sigla, né, as letras ABC, né, vem de dar referência a essas cooperativas, né? Então, A de Araputi, né, hoje cooperativa Capal, na cidade de Araputi, aqui no Paraná. B de Batavo, hoje cooperativa Frisia, né, aqui no município de Carambeí, também no Paraná. E Castrolândia, que é a sede aqui em Castro também, na Fundação ABC. Então, a Fundação a ABC é mantida diretamente por produtores, né, uma instituição de pesquisa, né, com vários setores, e aí eu coordeno o de solos e nutrição de plantas, que no início, né, isso até quando eu assumi lá em 2009, a gente até sugeriu mudar o nome do setor de fertilidade dos solos, né, ele
lá 37 anos quase de vida da fundação, né? Ela foi fundada em 1984, né? Muito em decorrência do início do sistema plantio direto, né? Então, a Fundação ABC, eu até digo que ela se confunde com o início do plantio direto e talvez a expansão, né? Do plantio direto lá no início, né? Com a Fundação ABC, tá? A demanda original, né, digamos assim, por que surgiu a Fundação ABC, né? Então, os produtores nessa mudança, né, de manejo de solo, né, de tradicional convencional para plantio direto, surgiram muitas dúvidas, né? Isso em questões de manejo de solo, como é que você controla a planta daninha num sistema novo, né, plantio direto, porque até então era tudo, né, aqueles termos de PPI, né, pré-plantio incorporado, trifluralina e tal, né, isso antigamente era bem comum, no que entra esse sistema não tem mais isso, né. Como é que controla a praga nesse novo sistema, como é que faz, um exemplo bem típico da fertilidade dos solos, né, como é que se faz calagem, né, nessa situação. Que até então, e é inerente de calagem, a ideia é que seja misturado ao solo e tal, né, e aí quando você não mexe mais com o solo, como que se faz isso, né. E aí, dentro de todas essas demandas, né, a assistência técnica dessas cooperativas, né, viu que precisaria ter algum suporte mais próximo, né, ou mais ligado, né, a essas questões diretas, né, aplicadas de campo. E aí começou, né, com reuniões da assistência técnica até que foi, né, institucionalizado, né, a Fundação ABC. E o propósito, né, a missão, né, o que a gente traz aí como, né, de existência é trazer soluções, né, desde manejo de solo, de cultivo, de manejo, né, para os produtores, não só do Grupo ABC, originalmente e diretamente, sim, para o Grupo ABC, que são os produtores que ajudam a manter, né, essa instituição, mas hoje, né, 37 anos praticamente depois, né, não só aqui na região dos Campos Gerais, mas Brasil inteiro. Porque hoje a gente tem a sede nossa aqui em Castro, a qual a gente tem os escritórios, né, mas principalmente o laboratório e áreas de suporte e parceria não só aqui na região, né, então a gente tem hoje 6 campos experimentais, 3 no Paraná e na região tradicional, Castro, Ponta Grossa, Araputi, né, também em São Paulo, na cidade de Itaberá, mas também no Cerrado, né, então hoje a gente está com estudos, né, atuação em Goiás, né, como sede em Formosa, mas o campo experimental no Distrito Federal, então aquela região ali de Formosa e região, e no Tocantins, né, na cidade de Paraíso do Tocantins. Então, no Cerrado hoje, né, a gente tem 2 campos experimentais também, né, e a atuação hoje não é somente no Paraná e sul do estado de São Paulo, né, também na região do Cerrado. Show de bola, Gabriel. Dentro do que você vem falando, todos nós sabemos da importância e da influência hoje da Fundação ABC a nível nacional, né? Eu, como consultor de desenvolvimento da Compass, também trabalho aqui na região dos Campos Gerais, então eu acompanho de perto o trabalho da Fundação e para mim também é um privilégio estar podendo trabalhar em um dos berços do plantio direto no Brasil, né? Então, em linha ao que você comentou sobre o início da Fundação ABC estar atrelado ao início do plantio direto, eu gostaria que, se possível, você comentasse um pouco sobre um experimento de longa duração que a Fundação ABC tem em Ponta Grossa, sobre essa questão do plantio direto e também alguns aspectos diferentes de adubação dentro do plantio direto. Então, João, legal. A Fundação tem muito ainda desse histórico lá do início, né, desse plantio direto, né? Então, esses estudos têm muito aquela dúvida inicial, né? Quanto que plantio direto pode contribuir, né, em proteção do solo, em produtividade, né? Tanto que um dos tratamentos, né, esse ensaio ele foi instalado em 1989, está ativo até hoje, né? Então essa safra agora vai fechar aí 32 anos
anos de avaliação contínua, né? São mais de 60 culturas avaliadas em sequência, né? E são 4 tratamentos principais, né? A ideia era avaliar quatro sistemas de manejo, então plantio direto, convencional, que tinha na época, né? Um preparo mínimo, que aí se troca um pouco o arado lá, né? 20 centímetros por grade aradora. E um quarto tratamento que na época foi chamado de plantio direto plus, né? O que seria esse plantio direto plus, né? A cada 3 anos, uma escarificação, né, do solo no inverno. E isso era aquela dúvida, até hoje permeia, né, essas dúvidas, né? Será que o plantio direto não adensa o solo aí na camada superficial, né? E um pouco abaixo disso, tal, não precisaria fazer uma escarificação, né? Isso até hoje ainda tem essas dúvidas, e lá no início tinha essa ideia se precisaria ou não essa escarificação, né? Então tá nesse ensaio, e também níveis de adubação, né, com ou sem restrição, principalmente de fósforo e de potássio. É um ensaio muito interessante, né, que ele traz muito essas respostas, né? Por exemplo, essa da escarificação, a gente vê que o efeito imediato não tem, se o solo em manejo plantio direto bem manejado, né? Você não tem maiores problemas de adensamento, a gente não vê um ganho de produtividade, né, com esse manejo, né, de fazer essa escarificação, né? Pelo contrário, na verdade, esse experimento agora com 30 anos, até quando a gente apresenta, eles são inúmeros dados, né? Mas a gente pode fazer uma divisão, até eu falo assim de curto, médio e longo prazo, né? Isso até eu falo, quando apresento os dados, se a gente olhasse só os 5 primeiros anos, você via que não tinha diferença entre plantio direto e convencional, a produtividade era muito semelhante. À medida que vai avançando, 15, 20 anos é outra resposta, o plantio convencional começa a perder produtividade para o plantio direto de uma forma mais visível, né? E 30 anos depois, né, a gente tem aí o efeito do plantio direto com escarificação, também perdendo produtividade. Tá? Então, esse efeito de escarificar ou não, né, as mexidas no solo menor, né, não é um revolvimento do solo, ela aparece só a longo prazo, né? Então, a gente fala que esses ensaios de longa duração, principalmente de manejo de solos, né, são fundamentais de serem feitos nesse formato, né? Se a gente parasse um ensaio lá com 5 anos, a gente tinha uma resposta e uma indicação técnica. Se a gente parasse esse ensaio com 15, 18 anos, teria uma outra indicação, né? E se a gente vê hoje, né, a gente tem uma outra conotação, e eu digo assim que lá para os 45, 50 anos, né, está indicando que vai aparecer outros resultados, né? E isso a gente só vê justamente no ensaio continuado de longa duração, né? Isso em lavoura você não consegue mensurar, porque os efeitos, né, de manejo vão sendo acumulados ao longo dos anos, tá? Isso tanto em produtividade, né, a resposta direta em produtividade, mas até em questões, né, de sustentabilidade, né, estoque de carbono e tal, né? Esse ensaio a gente está montando, né, essa questão de estoque, né, o tal do turnover, né? Quanto tempo se leva, né, para fazer esse estoque de carbono no solo e tal. Desse trabalho, inclusive, de outros também, mas são desses trabalhos, né, que saem aquela informação, a quanto que eu preciso de palha para manter o sistema, tá? Então, isso até o setor de solos, né, ele foi, na época lá de década de 90, ele foi coordenado pelo professor Juca, né, a gente fala o João Carlos de Moraes Sá, ele fez esses trabalhos, né, a gente tem parceria com ele hoje também, e a gente tem essa informação, por exemplo, desse trabalho, que aqui para a região, em torno de 8 toneladas de matéria seca hectare ano é o mínimo suficiente, digamos, para o plantio direto se manter estável, né, e não cair em qualidade, né? Então, informações desse tipo, né, que são tiradas desse trabalho, e a gente só consegue tirar justamente com vários anos, né, de avaliação. Outra situação que a gente está vendo, essa é a informação mais direta, é carbono, né, claro, falando em manejo de solo, mas informações bem interessantes, mais recentes agora, que a gente está tirando de níveis de resposta, de dinâmica, de fósforo, principalmente no solo, né, potássio, algumas coisas nesse sentido, né? Então a gente fala assim, falando em plantio direto, né, tem os nutrientes, até a sigla que chama lá o CHOMPS, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, né?
os mais diretos de se trabalhar, estoque de carbono e nitrogênio, mas hoje começa já uma visualização de resultados bem interessantes aí para fósforo, por exemplo. Então, é um trabalho que está indo, né, agora para 32 anos de continuar de estudo, né, e a ideia é continuar ele, né, até onde for possível. E só para encerrar, né, nesse assunto, né, a Fundação tem não só esse estudo, mas tem outros estudos bem interessantes também de longa duração, tem um também de 32 anos de rotação de culturas e outros de manejo, né, então numa escala não tão grande, né, esses são os mais antigos, né, mais de 30 anos, mas tem outros trabalhos também de manejo com várias safras. Gabriel, ainda dentro desse assunto, quando você fala em plantio direto, quais são as culturas que vocês vêm trabalhando, rotacionando nessa área dentro desses 32 anos? Sim, João, as culturas principais, né, desse ensaio são as principais de cereais aqui na região, então soja e milho no verão. Nesse ensaio a gente faz uma rotação 2 anos de soja e 1 ano de milho, né, então cada 3 anos volta a cultura do milho, né, e aqui é importante comentar, a gente está na região dos Campos Gerais, é milho safra, e aí no inverno vai trocando culturas de cereais de inverno, tá, então antes do milho é aveia preta, né, planta de cobertura, e aí nas outras 2 safras, né, aveia branca e trigo, principalmente. Bom, muito legal aqui, Gabriel. Então, vocês trabalham então como você colocou aqui, né, soja e milho, né, no verão, intercalando 2 anos soja, 1 ano milho. Também trabalho aí no inverno com aveia preta, aveia branca e trigo. É isso mesmo, Gabriel? Isso. Além, né, esse é um ensaio voltado para uma questão agrícola, né, mas é importante também destacar, João, aqui na região a pecuária é muito importante, né, então no inverno, por exemplo, entram culturas de aveia forrageira, né, então aveia que é feito porte, e pastagens, né, a principal aqui na região, principalmente dessa região do Paraná para o sul, né, a cultura de azevém. Ela não é comum para outras regiões do Brasil, mas é uma cultura importante para produção de forragem proteica no inverno. A pecuária, né, só para do que a gente está falando, principalmente pecuária de leite, tá? Castro é uma bacia leiteira importante, né? Oficialmente Castro é a capital nacional do leite, tá? Aqui se produz mais de 1 milhão de litros de leite dia, tá? Então essas 3 cooperativas que eu citei ali, né, a Capal, Frisia e Castrolana, né, as 3 trabalham com leite, tem laticínios e tal, né, e o segredo um pouco está na questão local. Justamente no inverno a gente tem uma forragem de alta qualidade e produtividade proteica, né, o azevém principalmente, e no verão, né, boa parte da área de milho, né, é feito silagem, tá? Então a área, a gente consegue ter boas produtividades de milho aqui na região, né? Então a gente tem uma forragem energética de alta qualidade também, né? Então esse é um pouco o segredo dessa questão de produção de leite aqui na região. Claro que também dentro, né, isso é importante destacar, uma tradição das cooperativas das famílias holandesas, né, que para cá vieram e formaram essas cooperativas, né? Então elas trouxeram o gado também, né, o gado holandês, o principal, né, raça de leite que a gente trabalha é o gado holandês, né? Então, altos tetos produtivos, altos índices produtivos, né, aqui na região. Também pecuária de suínos, né, importante, tanto que o grupo, né, as 3 cooperativas têm um frigorífico grande, né, a marca Alegra. Além de outras atividades, mas essas são as culturas, né, as atividades principais aí do grupo ABC. Legal, Gabriel. É muito importante saber, né, desses trabalhos, né, de longa duração e trazendo sempre informações relevantes para a região e para demais partes também do Brasil. Gabriel, sei que a Fundação ela tem trabalhado muito agora atualmente, trabalhado forte aí com alguns trabalhos visando obter dados mais recentes
associando a marcha de absorção, principalmente em altos níveis de produtividade, em diversas culturas. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente sobre esses trabalhos, né? O que levou vocês a desenvolver esses trabalhos, Gabriel? Sim, João. Dentro do histórico, né, a gente viu ali, principalmente do ano 2012, por exemplo, para cá, algumas mudanças. Primeiro, né, de teto produtivo. Então, um exemplo, a cultura do trigo, lá em 2012, atingiu uma média de 6 mil quilos por hectare, né? No experimento, e isso não só no experimento, mas produtores lá acima de 5 mil quilos. Aí começou e na safra seguinte, né, 13, 14 e tal, isso não só trigo, mas milho, soja, né? A demanda vem se estaria mudando, né, a exigência nutricional das culturas, né? Precisaria mudar a adubação nessas culturas, né? Você está produzindo mais, né? Teoricamente você tem que adubar mais, né? E aí vem a pergunta, né, mas como é que vai fazer isso, né? De primeiro momento, né, esse trabalho de marcha de absorção, o que é marcha de absorção? É você olhar a demanda, né, a exigência nutricional das culturas, né, que seria o acúmulo total dos nutrientes, de uma maneira geral, né, durante o ciclo da cultura. A diferença, a marcha de absorção, é que você olha em que fase que isso acontece, então você vai acompanhando o ciclo todo da cultura, mas também, né, em que parte da planta está isso, né? Então, você consegue ver quanto que você precisa fornecendo nutriente, até que fase, né? E se o nutriente é móvel ou não dentro da planta, né? Então, esse é o trabalho de marcha de absorção. A gente observou, né, isso foi um pano de fundo, também nessa época, 12, 13, né, 2012, 2013. A ideia original que tem é que se produz mais grãos, demanda mais nutrientes, né? Isso é proporcional, na maioria dos casos assim, mas não é linear. Então, não necessariamente se o milho, por exemplo, tinha uma média de 7, 8 mil quilos há 15 anos atrás, né? Hoje produz 12, 13, 14, digamos assim, quase o dobro da produção, vai demandar necessariamente o dobro da quantidade de nutrientes, né? O que a gente observou? Isso, para mim, ficou bem marcante, né? Um trabalho que a gente fez, né? Teve um simpósio, né, de potássio, né, em Piracicaba, e eu fui convidado a falar de manejo da adubação potássica na cultura do milho. E eu lembro que eu fiz um apanhado geral, né, de adubação, dos manuais e tal, como é que a cultura do milho, né, trabalha nesse nutriente, por exemplo, né, potássio. Inclusive relacionando, né, aos trabalhos clássicos, né, tem muito trabalho bom na área da fertilidade no Brasil, né, a gente tem que sempre estar atento a isso, né, tem trabalhos muito bem feitos, né, e um trabalho de milho não sei se já viram, né, aquele livro do Bill, né, livro amarelo, Manejo da Cultura do Milho. Se a gente olhar lá, adubação, potássio, tem um gráfico bem clássico, assim, dependendo do teto produtivo, né, a demanda do potássio muda proporcionalmente, né, em relação ao consumo, né, e a concentração dentro da planta. A concentração, principalmente num aumento de teto produtivo, né, a gente vê que tem uma diluição do nutriente dentro da planta, não é linear, né. E aí, né, trazendo a situação um pouco, eu lembro que a gente começou a observar nos estudos da Fundação a análise do grão lá de milho, né? Porque o milho para nós é uma cultura importante no sentido que é o que tem maior teto produtivo, né? A gente chega a 13, 14, os últimos anos, ano passado a gente chegou num teto de 21 toneladas de milho por hectare, né? Então, numa situação dessa, imagina, né, quanto nutriente não estaria sendo exportado, né, pela colheita. O que a gente observou, né? Então, eu fiz esse apanhado geral dos manuais e tal, e eu comentei assim, a gente está observando que a concentração de potássio no grão de milho está meio que na metade do que está sendo considerado nos manuais, um pouco, né, como referência, né? Como é que, só para dar números, né, então, o que tinha até então, né, de referência de potássio é 4,8 quilos, né, por gramas por quilo, né, de grão, ou 4,8 quilos de potássio por tonelada de grão de milho. Isso potássio puro, né, não K2O.
E o que a gente observou é que isso dava metade, às vezes nem isso, né? Eu peguei e fiz um apanhado, eu lembro que eu montei uma tabela, né? Assim, vários experimentos híbridos, locais diferentes e tal. Eu falei assim, de tantas amostras, a gente está com a média, acho que dava 2,13, se eu não me engano era o valor que eu coloquei lá. Daí eu falei, a gente está observando isso aí, ó. Eu acho que seria interessante discutir isso aí. E quando eu coloquei aquela tabela, né, daí eu falei assim, eu não tô só sugerindo, né, a gente não tinha dados suficientes para dizer isso a nível nacional, por exemplo, né, eram dados aqui da região do Paraná, principalmente de Campos Gerais, né. Eu lembro que terminou a palestra, foi bem interessante, né, 2 colegas meus, né, são pesquisadores aí de renome, o Ailton, né, do IAC, da APTA em São Paulo, e o Adilson, né, da Embrapa Soja, né, Londrina, são grandes pesquisadores, são meus colegas, amigos. Aí eu lembro que cada um teve uma situação diferente, né? O Ailton comentou, o Bart tem uma coisa que não está batendo aí. O Adilson falou assim, Gabriel, eu estou vendo a mesma coisa. Então, foi interessante, que acho que ali puxou, né, um trabalho, tanto que a gente fez um trabalho, né, o Ailton fez um trabalho bem legal, né, tem um artigo publicado na Cultura do Milho hoje sobre isso, né, e mostra bem isso, né, a concentração de potássio é a mais baixa. A gente observou que, assim, a demanda aumenta, mas ela não é linear, né, e cada nutriente, cada cultura trabalha diferente. Então, a gente começou a observar esses efeitos, né, e aí começou a trabalhar, viu que era uma questão, né, até estratégica, em vez da gente olhar lá ensaio de doses crescentes de fertilizante para, né, nesses tetos produtivos maiores, a gente fez uma estratégia contrária de olhar a cultura, né, qual que é a demanda, né, nutricional dessas culturas nesses tetos elevados de produtividade. Então aí vem essa cultura do milho, foi um início, né, e aí a gente começou a trabalhar desde então, né, com essas questões de exigência aí de nutrientes das culturas. Perfeito, Gabriel. Excelentes informações. Complementando dentro da cultura do milho, eu gostaria de te perguntar um pouco mais específico sobre o nitrogênio, né? Então, nós sabemos que é um nutriente que a planta demanda em maior quantidade. Você falou aí que chegaram a resultados de até 21 mil quilos de milho por hectare. Eu gostaria de saber como ficou a dinâmica do nitrogênio nessa situação, principalmente pensando no nitrogênio no final do ciclo. Então, nós sabemos que hoje as aplicações são feitas no início do ciclo, né, no estágio vegetativo, e como ficaria essa demanda de nutriente até o final do ciclo, porque a planta com certeza está enchendo o grão, está precisando, né, até no final. Isso, João. O que a gente viu, principalmente nesse ensaio que a gente fez de até 20 toneladas, né, de produção, claro que é uma demanda grande, né? Isso passa de 400 quilos de nitrogênio na cultura do milho, né? Como é os 400 quilos de nitrogênio que a gente também chegou na cultura da soja, né? A gente vai comentar um pouco para frente. É uma demanda grande, claro, isso é normal quanto, né, se a planta produz bastante, ela vai precisar bastante de nutrientes, né? A questão é a que nível isso e em que fase, tá? No milho a gente viu essa demanda alta de nitrogênio, tá? Ela tem um acúmulo, né, aí que vai até o final do ciclo, tá? Então, claro que as demandas principais, né, o nitrogênio principalmente, vai até o florescimento, né, a curva maior que a gente fala, né, a proporcionalidade por fase de crescimento é maior no início, até ali na fase de início de enchimento de grão, mas ela continua até o final, tá? Então, isso a gente vê que acontece aí as duas situações, a planta continua absorvendo e ela transloca também, né, tem uma remobilização do nitrogênio da folha, principalmente do colmo, para o grão. Tanto que no final a conta é que em torno de 65%, 67% do nitrogênio vai estar tudo no grão, tá? Então é uma demanda grande, sim. Isso é claro que principalmente alto teto produtivo, né, você vai estar normalmente num solo que tem capacidade de ter esse estoque e fornecer até o final, né? Isso
muitas vezes vem a ideia se valeria a pena fazer um parcelamento, uma coisa assim, né? O que a gente tem observado aqui na região, principalmente que tem solos, né, latossolos brunos, que tem um estoque grande de nitrogênio, né, o solo fornece tranquilamente até o final. A não ser tem estudos novos, né, mais recentes aí que a gente está avaliando uma questão de milho silagem, né, ou situações de alto teto produtivo, né, essas situações de 15 toneladas para frente, né, aí já há uma demanda nova de estudos, né, de avaliar uma distribuição melhor desse nitrogênio. E principalmente numa questão aí de milho silagem, né, se a planta tiver mais folhas verdes até o final, né, o stay green, há uma expectativa de aumento não só de produtividade, mas de qualidade bromatológica. Uma outra situação relacionada também ao nitrogênio é de potássio, né, isso quando há uma alta demanda de nitrogênio, é normal, né, e que tenha a gente observou isso também, uma alta demanda de potássio também. Gabriel, aproveitando sobre o assunto de marcha de absorção de nutrientes, eu queria saber, hoje o produtor busca muito altas produtividades de soja, né, soja aí em cima de 100 sacos por hectare. Nesse trabalho que você realizou, o que ele chamou mais atenção? Oi, Juliana. Então, a gente fez esse trabalho com soja, né? Ele chegou a produção de 12 toneladas de matéria seca total. Se a gente olhar o grão, né? 5.800 quilos de matéria seca, transformando isso em grão comercializável, né? 13% de umidade, é uma soja de 6.600 quilos, né? 110 sacas de soja por hectare. O que a gente observou? Bom, primeiro, né, já é sabido uma questão aí de nitrogênio, né, acumula mais de 400 quilos de nitrogênio, né, nessa situação a gente chegou a 430 quilos de nitrogênio por hectare. A gente, quando vai falar para o produtor e comentar sobre essa importância da inoculação e tal, né, a gente fala, ó, 430 quilos de nitrogênio e é um bag de ureia por hectare, né? Então, é como fosse distribuindo lá para a soja um bag, né? Assim, a proporcionalidade, se fosse colocar isso via nitrogênio mineral. Mas também foi, assim, uma questão que foi bem interessante, é a do potássio em soja, né? Umas safras atrás a gente observou, né, esse ano a gente também viu isso de novo, mas algum outro talhão, principalmente, como eu comentei, de pecuária aqui na região, um ano de bom teto produtivo, o nível não tão alto, né, de potássio no solo, né, isso lá do meio do ciclo para frente, na fase reprodutiva, de repente começa a aparecer sintomas, né, de folha dourada, né, um amarelo bem intenso na parte superior da planta. E isso chamou atenção, né, o que seria isso? Porque para ser deficiência de potássio, né, potássio é um macronutriente móvel, né, dentro da planta, o normal, né, dentro da nutrição de plantas é que deveria ter né, ele sendo móvel dentro da planta, um sintoma de deficiência no bacheiro, não lá na parte superior da planta. Né? Então, gerou um impasse, não, mas o que é isso e tal, né? E aí, nesse trabalho, a gente viu que a dinâmica do potássio em soja é diferente do que milho, por exemplo, né? Em dois aspectos principais. Então, primeiro, claro, a demanda em geral, né? O milho demanda mais potássio proporcionalmente que soja, claro, tem um teto produtivo maior em toneladas, mas o milho tem uma lógica de absorver a grande maioria desse potássio, é diferente do nitrogênio que eu acabei de comentar, né, mas ele absorve quase todo o potássio até o início da fase reprodutiva, um R2, R3 ali, o milho não absorve mais potássio, né, o que ele vai fazer dali para frente é só remobilizar, que a gente fala, né, então mudar o potássio do como, principalmente para a planta, né, para o grão. Então, isso é a outra característica que difere do milho da soja. Então, o milho, boa parte, né, 50% do potássio está tudo no como, né? Enquanto a soja, né, ela vai absorvendo, está bastante na folha, mas no final do ciclo está boa parte no grão. Então, proporcionalmente, né, o milho extrai, né, mais potássio, proporcionalmente, mas quem exporta mais potássio em alto teto produtivo é soja, né? Então, assim, é um comentário importante que a gente faz aqui na região. Quem é pecuarista, por exemplo, que vai fazer
o uso da planta inteira, né? E claro que a saída, né, a exportação de potássio é alta, né? A gente fala que é. Por quê? Para milho, em torno de 30% do potássio está no grão, então quem faz grão, né, colhe grão, faz silagem, o grão está lá no meio da mesma forma. Porque como metade do nitrogênio está no como, então quem faz silagem, né, a gente fala que é uma conta de 3, né? 3 vezes mais potássio está indo embora do que se fosse só colher grão. E quem colhe soja, né, só soja colhida o grão, em torno de 70% do potássio, até um pouco a mais que isso, né, tá no grão. Né? Então, a gente vê que tem uma demanda grande na parte reprodutiva, né, na formação de grãos. E nesse trabalho a gente viu que essa demanda de potássio, diferente do milho, que ele vai até lá no começo da fase reprodutiva e para de absorver na planta como um todo, né, acumular total, para a soja isso continua até no final do ciclo. Tá? Então, além dele remobilizar, né, claro, ele é móvel dentro da planta e tira da folha e tal, vai para o grão, mas ela continua absorvendo até o final. Por que isso? Né? A gente observou, a soja teve uma mudança grande, a grande maioria dos cultivares, né, no Brasil como todo, aqui na região não é diferente, são cultivares de hábito indeterminado. Né? Aqui na região, principalmente, são poucos os cultivares de hábito determinado. Então, essa demanda, né, o dreno de potássio vai até o final do ciclo e, né, principalmente no final do ciclo, são aquelas vagens formadas da parte superior da planta. Né? E isso explica essas aparência de deficiência de potássio na parte superior da planta. Né? Então, na cultura da soja, né, a gente conseguiu responder, né, essas questões aí até o final do que estava acontecendo no campo. E também, né, sugerir manejos para esse sentido. Né? Então, para altos tetos produtivos, né, a gente sabe que vai demandar também uma quantidade maior de potássio. Até isso é uma situação que a gente viu, né, foi comparado com o milho, lá que a gente falou que caiu mais ou menos pela metade da concentração no grão da soja, a gente vê que não mudou muito. Tá? Então, um aumento do teto produtivo na cultura da soja é mais linear, que a gente fala, praticamente proporcional à demanda maior de potássio que tem, né, para a cultura da soja e de retirada da lavoura, né? Então, uma soja de alto teto produtivo, a retirada de potássio é maior do que numa cultura de milho de alto teto produtivo. E isso a gente só sabe com esses trabalhos aí de, né, olhar o que está acontecendo na planta. Gabriel, ainda dentro desse trabalho que vocês realizaram dentro da cultura da soja para altas produtividades, na questão da marcha de absorção, o que lhe chamou a atenção na questão de micronutrientes, Gabriel? Legal a pergunta. A gente observou uma situação bem interessante no sentido até relacionado ao manejo da adubação. Né? O manejo da adubação vai muito e falando muito em adubação de sistema, né? É você repor aquilo que está sendo exportado, saindo da lavoura. Né? Então, é muito olhado a concentração dos nutrientes no grão. E nesse caso de micronutrientes, a gente observou uma situação comparado com as tabelas tradicionais, né, de uma diminuição da concentração de manganês, né, e um aumento da concentração de zinco. Tudo bem que a quantidade de demanda, né, acumulada de manganês na cultura da soja, isso em outras culturas também, é maior de manganês do que zinco. Mas proporcionalmente, e inclusive nesses cálculos que a gente faz de saída e aporte, né, de nutrientes para adubação de sistema, né, a gente observou uma inversão, digamos assim, né, de proporcionalmente está saindo, né, menos manganês do que saía antes e está saindo mais zinco do que saía antes. Tá? Então, isso foi bem interessante. O Gabriel, muito interessante as informações compartilhadas, sem sombra de dúvidas, muito enriquecedor esse nosso bate-papo e ele passa de forma muito rápida, né? Quando a gente vê, já estamos aí já com um bom tempo aí de conversa e o tempo passou voando.
Gabriel, indo para o final do nosso bate-papo aqui, quais são os próximos passos em relação à marcha de absorção que vocês pretendem aí desenvolver de trabalhos com outras culturas? Poderia compartilhar para a gente aí um pouco do futuro aí em relação a esse tema? Esse trabalho a gente tem feito, claro, os primeiros trabalhos foi na cultura de soja e milho, né, são as culturas principais, né, soja não só aqui na região, Brasil inteiro, né, é uma cultura que tem em todas as regiões, né. O que a gente observou, né, que é um trabalho bem interessante e explica muitas estratégias de manejo, né, e de mudança de estratégias. Então, o que a gente tem feito, né? Toda safra a gente tem tentado fazer pelo menos uma cultura ou um trabalho, né? Então, porque é um trabalho que demanda muitas amostras, né? Muita análise, né? A gente não consegue fazer muito de uma vez só, tá? Então, o que a gente tem feito estratégia? Nas culturas tradicionais, tipo soja e milho, então a gente tem complementado com as culturas, né, em milho, por exemplo, segunda safra, soja precoce para milho safrinha. Então a gente tem essas versões também em situações de diferentes tetos produtivos. Então milho, por exemplo, aqui na região a gente tem potencial para 12 toneladas para frente, né? Tanto que a gente comentou aí de até 20 toneladas, né, milho safra. Safrinha até 12 toneladas, digamos assim. Então muda essa questão da extração e exportação dos nutrientes. Nesse sentido, a gente tem complementado essas outras formas de plantio, né, milho, soja e tal. Outra cultura que a gente está trabalhando é feijão, né? Feijão é uma cultura importante para nós, né? Não só aqui no Paraná, mas a gente pega a região sul de São Paulo, área de pivô, área em Goiás, né, tem feijão, e feijão tem primeira safra e segunda safra, tem diferenças, a gente está observando que tem diferenças de exigência nutricional nessas duas situações, né, acúmulo de nitrogênio, tem situações interessantes. Feijão é uma cultura que a gente sabe que acumula proporcionalmente, né, por tonelada de grão, de massa seca, mais cálcio, por exemplo. A gente quer olhar onde que está esse cálcio, né, e em que nível ele é absorvido, né. Nessas situações, né, primeira safra, segunda safra, e outras culturas, né. Então, feijão a gente está com um experimento no campo, essa safra, está avaliando, né, está colhendo, né, esses dados, né, e claro que as outras culturas também forrageiras, por exemplo, né. Então a gente tem trabalhos com a cultura do azevém, que eu comentei, né, tem diferentes níveis, né, um cultivar mais precoce, que a gente fala que é o diploide, o ciclo mais longo, o tetraploide, né, então, assim vai as estratégias, né, a cultura do sorgo, né, sorgo está aumentando a demanda não só aqui na região, no Cerrado também, a gente está com trabalhos também na cultura do sorgo, e assim vai, né, cevada, a ideia é a gente ir fechando, né, as culturas comerciais aí de cultivo, não só aqui na região, no Cerrado também, né, e ter um banco grande de informações nessa questão aí de marcha de absorção de nutrientes, né. Também, outra situação que a gente está vendo, não só de abranger mais culturas, mas mais nutrientes, tá? Então a gente está até não só fazendo macro e micro, né, os tradicionais, mas micros não tradicionais, como níquel, cobalto, molibdênio, por exemplo, né? Então, e silício, tá? A gente vai agora está trabalhando em fazer esses nutrientes também nessa questão de marcha de absorção de nutrientes. Que legal, Gabriel. Legal, muito motivador aí ouvir todos esses trabalhos que vêm pela frente. Com certeza aí nós teremos muitos assuntos aí para outros Plantcast. Dessa forma eu passo aí para o João Daniel fazer um fechamento aí, João. Deixar a sua mensagem final aí para os ouvintes. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram em mais essa edição do Plantcast. Agradecer também aos colegas pelo convite.
e agradecer principalmente ao Gabriel Bart e à Fundação ABC por todo o trabalho exemplar aí que realizam já há muitos anos na região dos Campos Gerais, agora já em outras regiões do país também, né? E agradecer pela parceria com a Compass Minerals aí que vem crescendo cada vez mais. Eu queria também agradecer aí todos e a todas que participaram do Plantcast, principalmente o Gabriel aí pelo tempo disponibilizado e também a Fundação ABC aí pela parceria e todo o trabalho de alta tecnologia que ela vem fazendo. Tá certo, Juliano. E agora eu passo a palavra aí, Gabriel, para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, Gabriel. Eu primeiro queria agradecer, né, o convite e tal, a gente compartilhar um pouco, né, do nosso trabalho, né, e dizer que a gente está trabalhando firme, né, nessas demandas aí de altos tetos produtivos, né, e não só os nutrientes tradicionais, os demais nutrientes, né. Então, a gente, né, está aberto aí para outros Plantcasts aí, João. Legal, Gabriel. Nós da Compass Minerals Plant Nutrition, que agradecemos aí pela sua participação do nosso Plantcast e também gostaríamos aqui de parabenizá-lo, né? Novamente aqui reforçar e parabenizá-lo aí pelos 12 anos aí de Fundação ABC e por toda a contribuição ao agro, né, que você fez durante todo esse período através aí das pesquisas realizadas. Muito parabéns aí, Gabriel. E nós agradecemos muito aí por toda a contribuição. E é isso aí, caros ouvintes. E dessa forma nós encerramos mais um episódio do Plantcast. Não percam os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.